Olá pessoal, aqui é o J-Crank, bem-vindos ao terceiro episódio do Scala de A a Z. E nesse episódio a gente vai falar sobre a declaração e o uso de funções. É uma introdução, na verdade, bem simples, bem o básico para quando a gente for discutir funções mais a fundo, pelo menos o óbvio tá fora do caminho, vocês estarem aí com a sintaxe na ponta da língua e para ter alguns comportamentos do Scala, como é que o Scala trata funções aí bem definido na cabeça de vocês. Então, hoje a demonstração eu vou fazer de código, eu vou fazer usando o Scala IDE, que é basicamente um plugin do Eclipse para Scala. Vou tirar esse código daqui. Eu estou usando o Scala Worksheet do Scala IDE para isso, então ele é bem dinâmico e rápido para a gente testar. Basicamente como se a gente estivesse testando no Scala REPL, mais ou menos. Um pouquinho melhor em alguns cenários, mas tem algumas limitações, mas para hoje vai ser mais do que suficiente. Então vamos começar declarando uma função. A função a gente declara usando a palavra-chave def em Scala, então def e o nome, o identificador da função. Vamos criar uma função que verifica se um determinado número é par, então a gente vai chamar ele de par, que é o identificador da função, e essa função vai receber um parâmetro. Para declarar parâmetros em Scala, a gente começa sempre com o nome do parâmetro, o identificador, seguida de 2 pontos, seguido do tipo do parâmetro. É mais ou menos como funciona com a declaração de variáveis. Em seguida a gente tem a implementação. Em seguida a gente tem 2 pontos do tipo de retorno da função, um sinal de igual, chaves e aqui dentro a implementação da função. Então o resultado dessa função vai ser x módulo 2 igual a 0. Salvei, ele já compilou, declarou a função, vocês podem ver a função declarada aqui do lado, é par, que recebe um x e retorna um booleano. Aqui, reparem que eu não usei a palavra-chave return. A palavra return existe em Scala, então eu poderia ter feito return x módulo 2 igual a 0, ou a declaração aqui do lado ficou igual, mas em Scala usar essa palavra é uma má prática e ela traz algumas restrições. Por exemplo, na inferência de tipo do retorno, que é o que a gente vai falar em seguida. Então a gente não usa o return, exceto em casos raros, em casos em que vocês realmente precisem, o que não deveria acontecer, na verdade. Então vamos tirar a palavra-chave return. O retorno da função, o tipo de retorno da função aqui, é opcional. Então a gente vai declarar esse cara só quando for necessário para, por exemplo, deixar mais claro a assinatura da função. Por exemplo, se a sua função é uma função pública, uma função que faz parte de uma API pública, é uma boa ideia declarar esse tipo o tipo de retorno de uma função. Agora, se você está fazendo uma função privada, uma função que só você vai usar, só o seu código local vai usar, talvez você não queira declarar o tipo de retorno. Então você pode remover assim desse jeito e o Scala vai inferir o retorno da função. Então, se eu salvar aqui, vocês vão ver que aqui do lado continua sendo o par, que recebe o inteiro e devolve um booleano. Ficou igualzinho. Fora isso, a última linha da função é o retorno, e nesse caso aqui, o retorno da função, né? E nesse caso aqui eu só tenho uma linha. A implementação da minha função só tem uma linha. Então, essas chaves aqui, elas são opcionais. Eu posso remover ela daqui. Nesse caso a gente costumaria colocar a implementação inclusive na mesma linha e o resultado é o mesmo. Então eu posso salvar e vocês vão ver aqui do lado que continua sendo uma função é par que recebe o inteiro e devolve um booleano. Bem simples. A declaração e a implementação da nossa função ficou extremamente simples e legível. E esse é um dos poderes, um dos grandes poderes do Scala, que nos permite escrever código bastante simples, bastante conciso, bastante direto ao ponto. Vamos usar essa função só para ver como é que seria uma chamada. Então é par, e eu passo, por exemplo, 10, salvo, e ele já mostra o resultado aqui do lado, rezero booleano true, obviamente, né? Então se eu mudar isso aqui para 9, por exemplo, salvo, e ele já mostra o false ali pra gente. Já para dar um gostinho de programação funcional para vocês, eu vou ilustrar um uso interessante de funções que o Scala permite fazer, que na verdade qualquer linguagem que suporte o paradigma funcional permite. E nesse caso eu vou criar uma lista de números, então val números recebe list
de 1, 2, 3, 4, 5 no caso. A gente vai trabalhar, vai tratar coleções e listas, etc. em algum episódio no futuro. Mas por enquanto só saibam que isso cria uma lista de números com esses números que a gente passou ali na lista. E aí eu vou falar números ponto filter. Filter é um método da lista, ou de coleções de forma geral. A gente volta um dia em algum episódio no futuro com mais detalhes, né, para esse cenário. Mas basicamente esse cara recebe uma função como parâmetro que vai ser usada para filtrar a lista. E essa função eu posso, por exemplo, pegar o epar que está ali em cima e passar como parâmetro diretamente desse jeito. Então quando eu salvar, vocês vão ver que vai ser, o código foi compilado, foi executado, e vocês vão ver aqui do lado que uma nova lista foi criada só com os elementos pares, o 2 e o 4. Então a função que a gente criou aqui em cima, bonitinha, concisa, foi reusado aqui na lista, no filtro da lista. Então esse tipo de coisa a gente vai explorar bem mais no futuro, quando a gente for falar mais sobre programação funcional, mas esse é o mínimo, o conhecimento mínimo necessário para vocês conseguirem trabalhar, para vocês conseguirem declarar funções. E métodos vão ser basicamente essas funções amarradas aí a classes e objetos, também é um assunto mais para o futuro. Uma última coisa que eu quero mencionar sobre a declaração de funções, eu não vou usar esses exemplos mais, então vamos tirar eles daqui. Eu vou declarar aqui val nome recebe Paulo, e vou declarar também o val sobrenome recebe Siqueira. Beleza, declarei atributos, deixei a inferência de tipos do Scala, descobri que esses atributos são do tipo string. E agora eu vou criar uma função def nome completo. Eu não vou declarar o retorno, eu vou deixar a inferência de tipo inferir o tipo de retorno aí dessa função. E vou dizer que esse nome completo vai ser o nome, mais um espaço, mais o sobrenome. Salvei. Beleza, declarou ali, né? Nome completo que não recebe nada e devolve uma string. E aqui embaixo eu posso chamar nome completo. Então, nome completo. E aí imprimiu ali no finalzinho Paulo Siqueira. Um detalhe importante é que eu chamei nome completo, parênteses vazio, beleza, porque não recebe nenhum parâmetro, né, o método nome completo, e ele fez a chamada normalmente. Mas eu também poderia ter feito essa chamada removendo os parênteses, salvei, e vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo. Então, se o método não recebe nenhum parâmetro, os parênteses são opcionais. Em alguns casos, principalmente no caso como esse exemplo, onde o nome do método ele tem uma cara mais de propriedade de uma classe, ou tem cara de atributo mesmo, apesar de ser um método, a gente pode querer até mesmo impedir a chamada com os parênteses. A gente pode querer obrigar que o método seja chamado só sem parênteses. Para isso, a gente na declaração do método não coloca os parênteses. Então, eu removi os parênteses ali na declaração, salvei. O resultado vai ser aqui um string, uma sintaxe um pouquinho diferente, basicamente um call by name ali, detalhes um pouquinho mais diferentes que a gente explora no futuro. Mas a declaração ficou diferente realmente. Mas na chamada, ele pegou aqui o string Paulo Siqueira certinho. E aí, se eu tentar chamar esse cara com parênteses e salvei, não funciona. Reparem que já está vermelhinho aqui, ok? Então, def nome completo, blá blá blá, a mensagem de erro está aqui do lado. Not enough arguments, e a mensagem de erro, infelizmente, não é exatamente muito clara, mas o que está acontecendo é que ele acha que a gente está chamando um método chamado apply nessa string, numa string. Então ele está tratando o nome completo, na verdade, praticamente como se fosse um val. Okay? Então a gente conseguiu impedir essa chamada, o uso desses parênteses na chamada, o que é bom quando a gente estiver trabalhando com coisas que tem cara de atributo como esse cara aqui. E fica bem transparente depois se um dia a gente quiser realmente transformar isso num val, por exemplo. Ok? E aí eu posso fechar isso aqui desse jeito e tudo volta a funcionar. Então, esse foi o terceiro episódio, o básico aí de funções em Scala. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem alguma sugestão podem postar aí nos comentários. A gente vai com certeza levar isso em consideração. Tem saído bastante vídeo com base em
sugestões de vocês. Especificamente quanto a funções, se alguma coisa ficou estranha ou se vocês têm alguma dúvida que vocês acham importante ser abordadas, postem aí nos comentários também, que a gente provavelmente vai abranger isso aí nos próximos episódios. Fora isso, se vocês gostaram, clica no like aí, clica no gostei, no joinha, como dizem, que com certeza dá uma animada legal para fazer os próximos episódios. E compartilhem essas coisas todas aí que com certeza anima. Então valeu, pessoal, até a próxima. Fui.